Eu sou da Colômbia. Eu fui para a Inglaterra. Para o Canadá. I stayed in the United States. O primeiro país que eu fui foi para a Inglaterra. Eu sou mexicano. O Brasil é um dos maiores exportadores de intercambistas do mundo. Ocupamos a 7ª posição de acordo com o relatório de 2009 da Association of Language Travel Organizations. A expectativa é de chegarmos ao 3º lugar no próximo ano, afirma o presidente da BELTA, Brazilian Educational and Language Travel Association. É o reflexo de um mercado que, anualmente, tem crescido 20% no país e movimentado 8 bilhões de dólares no mundo. Eu acho que a Inglaterra, por ela ficar na Europa, era mais vantajoso eu ia, porque é mais fácil de tu viajar e conhecer outros países. Se eu fosse para os Estados Unidos, eu ia poder conhecer os estados lá nos Estados Unidos. Mas viajar de trem é muito fácil na Europa, então eu acabei indo para outros lugares que não a Inglaterra. Eu fui para o Canadá, né? Para uma cidade que se chama Terrebonne, uma cidade que fica em torno de uns 250 quilômetros de Montreal. Montreal, que é uma das principais cidades do Canadá, né, que fica na província de Quebec. Hoje ela é uma das cidades mais populosas do Canadá e também conhecida como uma das cidades mais multiculturais que tem, né, em termos de diversidade de pessoas, digamos assim, de culturas, né. É bem legal lá. O primeiro que eu fui foi para a Inglaterra. Na Inglaterra eu morei 1 ano. Depois eu fui para a Espanha. Na Espanha, a primeira vez que eu fui, fiquei 15 dias. Estava trabalhando como tradutora lá. E também au pair. Eu fiz meu intercâmbio para a cidade de Miskolc, na Hungria. Eu fiquei lá trabalhando 45 dias. Eu fiz um intercâmbio de trabalho, no caso eu trabalhei numa escola, auxiliando os professores nas aulas de inglês e fazendo apresentações culturais sobre o Brasil. E depois disso eu voltei para a Inglaterra, depois eu voltei para a Espanha de novo, é complexo. Depois eu fui para Paris, fiquei lá alguns dias, voltei para a Espanha, fiquei alguns dias também, e na Itália também. E depois eu fui algumas vezes para os Estados Unidos, ficava entre 15 e 20 dias, 1 mês, assim. Eu fui pela Unisc. A gente começou a organizar isso ano passado, a viagem foi agora em janeiro desse ano e eles divulgaram bastante aqui. Eu cheguei a ver sobre a viagem no Centro de Línguas e daí depois eu fui na assessoria de assuntos internacionais e eles praticamente organizaram tudo, assim, foi bem mais tranquilo do que se eu fosse programar sozinha. Eu fui por um projeto da Unisc, que hoje não existe mais, que é o projeto Rondon, que era uma parceria com uma ONG canadense, que é a Jeunesse Canada Monde. Então a Unisc tinha essa parceria com o Rondon e essa ONG canadense, e eles promoviam então uma espécie de, como é que eu vou dizer assim, eles tornavam as pessoas que participavam desse programa como cidadãos do mundo. Então o propósito dele era justamente esse, não era só para estudar inglês ou para trabalhar, era também uma coisa assim, tipo, tu realmente entrar numa vida, tipo, como se fosse um cidadão do mundo, sabe? Tipo, conhecendo pessoas diferentes, trabalhando com a comunidade, né? Enfim, era um projeto um pouco diferente do que a gente vê por aí, né? Normalmente, quando eu viajo, eu mesma compro as minhas passagens, mas eu percebi que é melhor ir por uma agência. Porque as pessoas nas agências, elas podem te dar muitas dicas que sozinho tu não consegues. A ESEC é uma plataforma internacional gerida por jovens universitários e recém-graduados de até 30 anos de idade, que a gente trabalha com o desenvolvimento de liderança, do potencial de liderança desses jovens e também realizando intercâmbio pelos mais de 100 países onde a ESEC está presente. Eu conheci a ESEC 2 anos atrás. Eu sempre gostei, queria oportunidade para viajar e conhecer mais pessoas. Mas eu estive trabalhando 2 anos, conheci outra parte da ESEC, mas agora
Eu acho que era momento para fazer um intercâmbio. Muitas pessoas querem fazer um intercâmbio. Quando eu estava na faculdade, eu não só quis, eu pude fazer o intercâmbio. Todas as pessoas querem, mas não têm vontade de fazê-lo, não têm a decisão para fazê-lo. Então, quando eu pude estar formado, a maioria das pessoas falaram, por exemplo, minha família, muitos amigos, bom, você ficou formado, então agora é momento de só trabalhar no que você estudou, pode ser conseguir um trabalho, ter uma família, viver outros 30 anos, depois deixar de trabalhar e depois morrer. Mas a maioria das pessoas fazem isso. Eu nasço na cidade, eu cresço, eu morro. Mas não tem que ser assim. Eu quis fazer um intercâmbio porque eu gostei de minha primeira experiência como estudante. Então, por que não trabalhar nisso também? It wasn't that hard because I went there when I was very young. I went there when I was about 7 years old, and I learned the language pretty quickly, and it got to the point where I only spoke English. So my Brazilian accent became less and less, to the point where I hardly had a Brazilian accent. So by the time I was in high school, I didn't have an accent anymore, and everybody thought I was an American. Todos os países são diferentes, todos. Temos muitas similitudes. Por exemplo, eu sou mexicano, eu morei na Espanha, eu conheci França, eu conheci Brasil, eu conheci muitos países, mas cada um tem uma diversidade cultural muito enriquecedora, porque um país que você pode conhecer é um país que vai ficar com você toda a vida. Eu pode falar de suas pessoas, de seus costumes, é algo que enriquece muito, muito, muito. Eu acho que o que mais pode enriquecer uma pessoa, como pessoa, é viajar. Principalmente a língua. A comida é um pouco diferente, há costumes. Para sair, para a dança, muito distinta, mas eu gosto muito aqui. Mas eu vou ensinar pouco também da minha cultura para vocês. They'll be surprised at first because there isn't that many Brazilian people in New York City. But then they'll say, oh, right, you're Brazilian, but you were born here, your parents were born there. And then when I explained it, and then they were like, oh, wow, that's interesting. And then some people, depending on how close of a friend they would treat me differently, or they would just be the same. Primeiro, a língua. Primeiro a língua porque, por exemplo, eu não estudei português antes de de vir embora para cá. Então, foi muito difícil, porque quando você quer pegar um ônibus, quer pedir para comer, muitas coisas, não pode. Então, tem que buscar modos para dar para entender. Depois, quando você já pode falar, são muitas coisas, porque, por exemplo, temos a crença, por exemplo, na ISEC, que nós vamos a chegar e vai estar tudo pronto, que não vai haver dificuldades. Mas nós somos pessoas, a ISEC são pessoas. Então, podem acontecer muitas coisas, ter problemas com os hosts, ter problemas com o trabalho. Então, aí quando a língua já não é uma dificuldade, então temos as dificuldades que temos em toda a vida. First thing that comes to mind is when we were just going to the United States. We got to Florida and we had to take a bus from one part of Florida to another, and I don't exactly remember the cities, but I remember it was a really long trip. And my mother hasn't seen me for a really long time, and she was very worried about me. So I would fall asleep in the bus, and she would wake me up every 10 minutes. And it got to the point where I would start screaming at her, let me sleep, let me sleep. But in Portuguese, obviously, because I was just fresh off the boat, as they say. Bom, por exemplo, eu quando cheguei, não para Santa Cruz do Sul, eu cheguei para Maringá. Então eu cheguei com minha namorada. Então nós somos muito propensos a perder-nos. E mais em lugares grandes. Por exemplo, se você é de uma cidade pequena e chega a morar em uma cidade com muitos habitantes, com universidades muito grandes, é muito normal que você se perda. Então, por exemplo, uma vez, nós estávamos andando, quando você pode perder-se 4 horas em uma universidade sem poder sair dela. Então, outro dia, falei para meu VP, nós ontem nos ficamos perdidos. Falou, nossa, vocês ficaram perdidos? Eu passei, eu vi a vocês. Disse, essas pessoas estão passando? Essas pessoas andam andando e conhecendo a pela universidade porque têm 3 horas ficando aqui. When I just got there, I would speak Portuguese with my mother because I wasn't yet accustomed to the language. But then after I learned English, we only spoke English. And it got to the point where I had to help her with her English because she had a really strong Brazilian accent. And to live in the United States, she needed to perfect that.
So it got to the point where we only spoke English because that would help her, and we got so accustomed to it that we never went back. Seguramente. Eu quero ir para muitos países. A GSEC me deu conhecimento para viajar e saber que há muito afora de minha casa. Eu gosto muito de viajar. No curso de inglês, a gente tinha bastante colegas assim que eram turcos. Tinha muita gente turca lá e gente asiática assim. E os turcos, eles trocam bastante o W pelo V assim. Daí às vezes fica meio difícil de entender o que eles estão querendo dizer. Eu tinha um colega que uma vez na aula a gente estava discutindo na minha turma, a gente era mais a parte da conversação mesmo. A gente não estudava gramática, a gente estudava sobre vários temas, conhecimentos gerais, assim, só que em inglês. Eu estava discutindo com o cara e ele estava me falando alguma coisa, assim, e eu não conseguia entender. Ele estava falando uma palavra e eu ficava tentando descobrir o que ele estava dizendo, assim. Ele estava trocando o W pelo V, ele estava falando violent e ele queria dizer violent, tipo de violento. Eu não conseguia entender, daí a professora chegou assim do meu lado e falou: "Bah, é que assim, ele está tentando te dizer que é violento, só que o sotaque às vezes é difícil de entender, mas no mais assim, tu meio que já sabe assim que eles vão falar uns negócios errados. Asiático também eles falam baixo, eles são bem introvertidos, parece, assim, no geral, assim. Um fato curioso, inusitado, é o próprio lugar onde eu ficava, porque o dormitório que eu ficava era exclusivamente feminino. Então era muito estranho eu estar jantando lá e todas as garotas em volta ficavam rindo, ficavam falando de mim, provavelmente, e até hoje eu não sei o que falavam de mim. Teve uma vez que eu estava saindo do trabalho, né? E eu trabalhava junto com uma guria lá do Canadá, né? Então, que estava participando do programa também, e a gente trabalhava nesse restaurante comunitário. E aí teve um dia que nós estávamos saindo de lá e nós estávamos indo para uma cafeteria bem tradicional que eles têm lá, que é o Tim Hortons e tal. E daí nós estávamos caminhando na rua, uma via movimentada, e eu achei muito curioso, cara, tipo assim, como as pessoas se tratavam lá, sabe? Tipo, elas realmente são meio frias, assim, né? Um lance meio... Não é que nem nós, assim, esse calor todo, né? Uma coisa mais distante um pouco. E aí eu lembro que nós estávamos, então, caminhando na calçada. E aí, quando vê do nada, assim, parou 2 carros na nossa frente. Os carros estacionaram de frente, assim, rápido, assim, tá ligado? E eu lembro que eles desceram do carro e começaram a se xingar, mas assim, olha, velho, não fazia nem ideia do que eles estavam falando, eu só sabia que eles estavam se xingando, tá ligado? E aí começaram, não sei o que lá. E eu fiquei aqui, tipo, bambarda. Aí tá, subiram no carro depois e foram embora, cara, mas foi muito engraçado, velho. Todo mundo sempre escuta do seu pai e da sua mãe, nunca beba no copo de estranhos, né? Ok. Aí eu fui pra lá, tava bem feliz, assim, fiz uns amigos e tudo bem, que eu sabia que eram pessoas boas, que nunca iam me fazer mal, tá, tudo bem. E daí teve uma determinada festa que foi de um irmão de um dos meus amigos. E eu sou uma pessoa que nunca bebo, assim, eu tomo coca ou eu tomo água, e eu fui nessa festa. E esse cara que se chamava Jake, esse aniversariante, que era o irmão do meu amigo, ele veio pra perto de mim com um copo, assim, tipo, um copo muito grande, assim, que tinha várias frutas em cima. E ele disse: "Tu quer um pouco?" E eu pensei, assim, ó, eu juro que veio, assim, um balãozinho com meu pai dizendo assim, ó, nunca beba de copo de estranhos. Aí eu pensei, não, mas ele não é estranho, ele é meu amigo, né? Aí eu pensei, vou tomar, vou provar. Mas como eu não estava habituada a beber, eu tomei aquilo como se fosse uma coca, entendeu? E eu tomei muito, assim. E, sei lá, eu comecei a ficar muito feliz, assim, me deu uma felicidade, eu nunca tinha ficado bêbada, sabe? Começou a me dar um efeito, assim, que eu nem sei explicar, um bem-estar, assim, tremendo. E daí eu tava lá sentada, assim, e, sei lá, parece que o tempo parou de contar. E daqui a pouco veio esse meu amigo e disse: "O que aconteceu contigo?" E eu disse: "Eu não sei." Ele disse: "Tá muito estranho." Eu disse: "Não aconteceu nada, eu só tomei um gole da bebida do Jake." Bebeu a bebida do Jake! Aí todo mundo ficou apavorado. E o resumo da ópera é o seguinte: eu fiquei drogada
E eu fiquei sentada, assim, tipo, e eu não sentia as minhas pernas. E o que aconteceu? Aí depois quando eu melhorei, mas meus amigos ficaram ali comigo, e eu fiquei me sentindo bem, assim, mas drogada. Não é legal se drogar, viu? Porque tu meio que perde, assim, o controle. E depois quando eu fui pra casa, eu tive uma alucinação, eu vi uma vaca voando. E foi muito estranho, assim. Yeah, I have a big tip and advice. If you're gonna go there, take at least 2 months before you go there and only think in English, because you will be shocked about with the language barrier. Because over here, you go to class and you speak for an hour. There will be no hour. It will be every single day talking just in the language that you're not accustomed to. So take at least 2 months before you travel to another country and only think in that language. Your entire day, try to force yourself to only think in that language. Then you won't have as much trouble when you go. Assim, olha, procura do que goste, né? Pô, tu gosta de neve, tu gosta de frio, vai para um país frio, então. Ou então, não sou muito do frio, eu gosto mais de calor. Pô, vai para uma praia, então, digamos assim, para um país quente. E, cara, e assim, olha, outra dica que eu dou, velho, tipo, mete a cara, sabe? Procura, hoje a internet, né, isso é uma frase mais clichê, mas ela tá aí mais do que nunca para informar a gente, pô, bota lá no Google lá, país tal, né, cara? Sei lá, bota Austrália, Nova Zelândia, cara, tu vai descobrindo cada vez mais coisas, tu vai vendo depoimentos de pessoas que foram. Outra dica que eu dou também é procura em blogs, sites de quem já viajou, pra pegar dicas, sabe? Tipo, pô, onde é que tu foi? Outra coisa que eu digo também que é legal, assim, antes de tu viajar pro país que tu escolher, tu lê sobre o país. Pega fatos históricos, lugares interessantes, né, que tu vai sair daqui, chegar lá e não ser simplesmente só, tipo, um quadro de... cheguei no Louvre. Pô, o que é o Louvre, né, cara? Sei lá, uma bosta do museu aí. Não é, tá ligado? Tipo, sai daqui sabendo pra onde que tu vai. Pô, vou pro Louvre, cara, que lá tem várias obras de artes importantíssimas pro mundo. Entende? Então, isso é show de bola, cara. Essa oportunidade que eu tenho hoje, você provavelmente não vai ter quando você é velho. Você tem que aproveitar que você é jovem, viaja, conhece novas pessoas, culturas, aprende e sempre busca ser melhor. É um intercâmbio boa oportunidade para que você cresça, como pessoa, como profissional e como agente de câmbio. Muito interessante fazer intercâmbio. Primeiro, porque tu aprende um outro idioma, né? Segundo, porque tu tem uma experiência única na tua vida, assim, eu diria que para mim foi um divisor de águas. Eu passei, assim, a ver a vida de uma maneira bem mais positiva e de aceitar o diferente. Porque quando a gente cresce e fica sempre no mesmo lugar, a gente se acostuma muito e e é muito fácil julgar os outros. E quando tu vai para um lugar assim, tu vê muitas realidades diferentes e tu abre a tua cabeça para o mundo. E eu diria uma coisa assim, que tem que saber a língua. É interessante também, eu conheço uma pessoa que foi sem saber nada, a pessoa aprendeu bastante, mas a pessoa ficou 6 meses chorando. Né? Porque os primeiros passos, eles são bem complicados. Então, eu diria, estude um pouco aqui no Brasil e depois vá. Porque quanto mais tu sabe da língua, mais fácil fica. Eu falaria para eles que lo fizeram, que não tiveram tantas dúvidas, ou seja, não todo dá certo sempre. Mas o primeiro é perder o temor, perder o medo, porque eu conheço só 3 tipos de pessoas. Eu acho que o 90% são das 2 primeiras, as que querem fazer um intercâmbio ou as que quiseram fazer um intercâmbio. E 8% que está mais seguro de si são os que fizeram o intercâmbio.